Código Penal. Capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. I. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. 2. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. 3. Vale postal. 4. Cautela de penhor, caderneta de depósito de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. V. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção por que o poder público seja responsável. V. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem I. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. 2. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. 3. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria. A. Em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado. B. Sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2º. Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se à atividade comercial, para os fins do inciso 3 do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Capítulo 3. Da falsidade documental. Falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. I. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. 2. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público, ou à autoridade, ou sinal público de tabelião. Pena reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas. I. Quem faz uso do selo ou sinal falsificado. 2. Quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. 3. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Pena reclusão,
de 2 a 6 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. E, na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. 2. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. 3. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, de R$ 500.000 a 5 contos de réis, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. Pena reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena detenção, de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Parágrafo 1º. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena detenção, de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena detenção, de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Pena detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Uso de documento falso. Artigo 304.
fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302. Pena cominada à falsificação ou alteração. Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena reclusão, de 2 a 6 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é particular. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Artigo 308. Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Pena detenção, de 4 meses a 2 anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.